Olá, tudo bem com vocês? Estando de volta aqui hoje para falar de um assunto que é de extrema importância. O assunto de hoje que nós vamos falar são laços energéticos, né? Que nos prende. Para que vocês entendam melhor essa situação, é assim, em um grupo familiar todos nós estamos interligados, né? Não só dentro da nossa família de sangue, como também dentro de uma empresa onde trabalhamos, dentro da nossa egrégora familiar, né? E das nossas amizades. Todos os lugares que vamos, fazemos amizade com alguém e criamos ali um vínculo energético. Para que todos possam entender, atrás de mim tem uma pirâmidezinha e um símbolo, que é uma geometria que é a flor da vida. Esta geometria, ela faz uma ligação entre todas as flores. Percebe-se que é uma ligação, né? Assim nós estamos conectados às outras pessoas. E quando esses laços, eles não são legais, eles causam muitos danos nas nossas vidas, né? Ou quando esses laços estão em desequilíbrio, em apegos, eles também causam desequilíbrio na nossa vida. Eu, por exemplo, venho fazendo os meus processos terapêuticos e dentro disso eu fui fazendo muitos tratamentos onde eu tive que ir fazendo corte de laços energéticos. Mas esses cortes de laços é assim, é limpar as energias, né? Que estão ali causando desequilíbrio. Não significa que ao fazer isso você vai romper a amizade com as pessoas, não. Se aquela amizade era tóxica e ela não estava te fazendo bem, o que vai acontecer? Você limpa e aí você vai sentir um alívio porque aquela pessoa, ela não vai vir mais descarregar aqueles problemas dela em você, né? Nos relacionamentos acontece a mesma coisa, relacionamentos de família. Às vezes a gente fica muito ligada a uma pessoa da nossa família, às vezes é o avô, às vezes é o pai, às vezes é a mãe, mas as ligações energéticas entre essas pessoas muitas vezes não são boas, às vezes são mágoas, ressentimentos. Por quê? Porque a gente dentro das famílias, se analisar bem, nós não somos amigos. Muitos de nós vivemos com verdadeiros inimigos, né? Então há brigas, há conflitos, há ciúmes, apegos, há tudo. Há sentimentos de inveja, há raiva, pragas que as pessoas jogam na gente, por exemplo, às vezes a avó, né? Mãe, às vezes olha, você não vai ser feliz, você não vai conseguir isso. É uma praga. Aí você tá tão magoada, tão chateada, que você assimila aquilo e você acredita que na sua vida você não vai ser feliz. A sua avó sabia disso, a sua avó sabia disso, então ela falou para você. Ela falou no momento de raiva, porque esta era a dor dela, este era o sentimento dela de infelicidade, e como ela estava com raiva, ela jogou isso em cima de você. Aí você assimilou aquilo como se a sua avó tivesse certa e tivesse razão. Não. Ela estava descarregando em você aquilo que era dela. Então você não tem que assimilar isso para sua vida e carregar como se você fosse uma infeliz, uma não merecedora. Todos nós somos merecedor de ser feliz, de viver bem, de estar alegre, de ter prosperidade, de ter amor, de estar bem com tudo, né? Não é porque alguém da nossa família abriu a boca e falou que eu não vou conseguir, que eu não vou conseguir, só vou conseguir se eu deixar que aquelas palavras me controlem. Mas se eu usar a minha inteligência emocional, a minha capacidade de espírito, de reflexão e analisar e falar, não, isso não é meu, isso é dela, então
Se é dela, que volte para o lugar de onde veio, porque eu não sou obrigada a carregar o problema dela nas minhas costas e a ser infeliz só porque ela quer. De jeito nenhum. Então a gente tem que começar a fazer esse autoanálise, né? Que é aquele vigiar e orar. Por que vigiar e orar? Porque você vai olhar para você, você vai se conectar com você mesmo, você vai sentir o que o teu coração diz, o que está no teu pensamento, o que está à tua volta, o que está em você. Se você se reconhece como um ser que tem um sentimento bom, que tem um coração elevado, que tem alegria na tua vida, que você é capaz de se autorrealizar, então por que você vai receber uma coisa que não é tua? Não é? Por falta de conhecimento, nós todas ou nós todos neste mundo acabamos nos deixando levar por essas conversas, por esses tipos de falatório, por essas pragas que são jogadas na gente, porque a gente não conhece a nossa essência. Então, o que faz isso controlar a nossa vida é o momento em que a palavra é dita e o momento em que nós recebemos. Se eu estiver magoada, com raiva, toda aquela fala que veio para cima de mim, de outra pessoa, vai me controlar. Porque eu recebi no momento de raiva. Mas se você estiver alegre, ou se eu estiver alegre, eu estiver seguindo a minha vida, sabendo o que eu realmente quero e o que eu devo fazer, pode falar o que quiser, que não vai destruir a minha vida. Eu vou continuar seguindo em paz. E esses laços precisam ser cortados. Por exemplo, um relacionamento, um casamento, né, que não tá bem. Aí você chega um momento de tão desgastante que está, que você tem que se separar, porque junto não dá para conviver mais, porque pode acontecer até que vivam em estado de infelicidade o tempo todo, ou até situações mais desagradáveis, vamos assim dizer. E para não acontecer isso, cada um tem que ir para o seu lado, né? Cada um tem que buscar o seu caminho. Nesta situação, fica ali um laço, os fios conectados de um para o outro. Se a mulher pensar com raiva no homem, ele vai sentir. Se o homem pensar com raiva, ele vai sentir. Ele vai receber o que a mulher está enviando e a mulher vai receber o que o homem está enviando. Ou qualquer relacionamento que seja, tá? Ou amizades, ou namorados, ou amigos, ou irmãos, ou parentes, qualquer pessoa. Isso é em todos os sentidos. E como que a gente neutraliza isso? Seguindo um novo rumo na vida, fazendo o melhor. O melhor é o quê? Vou buscar o que me traz alegria e me traz felicidade. Cortar os pensamentos negativos relacionados à pessoa. Não é porque você se separou que você tem que ficar remoendo aquilo. Porque quanto mais você fica preso naquelas situações, né, nesses ressentimentos, nessas memórias, o que que acontece? Você continua conectado como se estivesse vivendo junto, tendo uma troca energética e a vida continua em desequilíbrio. Então, a importância de analisar quando os pensamentos estiverem entrando em desarmonia. Por quê? Aí você começa a trabalhar no sentido de romper. Vamos buscar terapia para fazer o tratamento? Vamos. O terapeuta em si, ele consegue fazer tudo isso? Ele faz a parte dele. O terapeuta trabalha trazendo para você o ponto negativo, mostrando aquilo para que você possa olhar para isso e você fazer o autotratamento em si. O terapeuta monta tratamentos energéticos, faz uma limpeza, equilibra os chakras, alinha tudo isso, faz uma harmonização, faz. Mas será que o terapeuta ele vai fazer você ficar bem pro resto da vida? Tudo vai depender de você, porque é assim, é um trabalho em conjunto. O terapeuta faz a parte dele e você faz a tua parte. Se a partir do momento que o terapeuta montou ali o tratamento dele e você cooperou com ele,
no sentido de ficar bem e fazer todo esse corte de pensamentos negativos, de energias negativas, de frequências baixas e eleva a tua frequência, esse tratamento vai funcionar para sempre. Porque você vai aprender a lidar com isso. Porque você ouviu a orientação, você passou a fazer aquilo e você, cada vez que vem alguma coisa, você já tá ali com o seu alerta ligado e você fala, opa, isso não é meu, então eu não recebo. Pronto. Aí a tua vida vai se conduzir de forma positiva. Mas se você faz tratamento com o terapeuta e você finaliza esperando que o terapeuta resolva tudo e você não faz a tua parte, vai acontecer de novo. Você volta a ficar revivendo as mesmas situações. Então você vai ficar pagando terapias e terapias para você se tratar, sendo que você precisa contribuir com isso e você não contribui. Então é assim, gente. Para que um tratamento terapêutico funcione para sempre, a longo prazo, a gente precisa fazer a nossa parte. É o que eu faço, é o que eu faço comigo. Se eu estou bem, porque eu estou fazendo esse autoanálise em mim, eu vou cuidando de mim. Então, eu estando bem, eu posso fazer pelo outro, eu posso ensinar o outro, eu posso ajudar o outro, posso mostrar como fazer, posso direcionar, certo? Mas se a pessoa não quiser, não adianta. Famílias que foram embora, maridos que faleceram, esposas que faleceram, avô, avó, amigos, ex-namorados. Precisa também fazer um rompimento desses laços energéticos. Por quê? Porque essas pessoas, quando elas estavam aqui perto da gente, elas tinham seus comportamentos no seu corpo físico, elas eram pessoas que gostavam da vida, elas eram apegadas aos bens que tinha, apegadas às pessoas, apegadas a relacionamentos, elas tinham seus apegos, elas tinham tudo isso na vida, certo? Quando elas deixam o corpo físico, que é através da morte, elas passam a viver uma outra realidade, que continua existindo, porque lembra que a morte não existe e o espírito é imortal? Então, esse espírito continua vivendo do outro lado a mesma situação. Se ele era uma pessoa apegada materialmente, apegada aos vícios, a bebidas, a comida, a cigarro, a tudo, e apegado às pessoas, era ciumento, egoísta, violento, ele continua do outro lado do mesmo jeito. Pensando desse jeito, olhando por esse lado, vocês acham o quê? Que quando essa pessoa falece, ela vai para o céu e a tua vida vai ficar numa boa? Isso vai depender de você. Vai depender da força que você dá a isso. Porque se você conhecia essa pessoa como ela era, como ela agia, a partir do momento que ela desencarnou, você segue a tua vida caminhando o mais positivo possível, se desligando desses vínculos, você segue bem. Mas se você continuar apegada àqueles pensamentos daquela pessoa, lembrando daquela pessoa, ou chorando por aquela pessoa, ou pensando às vezes com raiva daquela pessoa, ou sentindo saudade daquela pessoa, porque a pessoa também sente, né? O que acontece? Ela gruda em você e ela fica ali do teu lado. Então, tudo que ela tá sentindo, você vai sentir. Se ela morreu com determinada doença, ela vai começar a transferir isso para você, porque ela está vivendo isso. Então, você começa a ter, por exemplo, pressão alta, ataques cardíacos, ansiedade, dores no corpo, desequilíbrios emocionais, choros, ansiedades, tristezas, medo de morrer. Por quê? Porque você está sentindo tudo que a outra pessoa está sentindo do outro lado. Isso não é bom. Então é importante saber disso para que possa romper esses ciclos, esses laços. Porque isso traz um desequilíbrio muito grande na vida da pessoa. A pessoa não consegue caminhar e às vezes a pessoa fica doente na vida por conta disso e não sabe. Espiritualidade é uma coisa de extrema importância. Nós estamos aqui na matéria
não estamos vendo o outro lado, mas ele existe. Existe um lado que está totalmente positivo, mas existe o lado dessas pessoas que são apegadas, que gostavam de viver a vida aqui e não quer se desprender delas, e elas continuam do outro lado interagindo com a gente. Então, se não olharmos para isso, não há tratamento terapêutico que resolva. Não há situação que resolva isso se a gente não passar a olhar para esse lado. Gente, hoje não podemos mais fechar os olhos para esse lado espiritual. Em todas as religiões, as pessoas têm que olhar para isso. Você vai numa igreja evangélica, tem uma sessão de descarrego, desobsessão. Por quê? Porque é necessário. Se não fizer esse trabalho, as pessoas não seguem em paz. Então, assim, a gente precisa fazer o corte desses laços. E seguir a tua vida e deixar o outro com os seus problemas, porque aquele problema era dele e não é teu. E você não pode aceitar e receber isso para tua vida e ficar carregando. Se teu avô, ou teu marido, ou tua avó, ou tua mãe, ou tua esposa, ou teu namorado foi embora e ele tinha determinados comportamentos e você sabe que não era legal, então o que você tem que fazer? Mudar o rumo da tua vida. Buscar fazer alguma coisa que te coloque num nível de energia bem mais elevado para que você não fique preso nessas energias que te prejudicam. É de extrema importância olhar para isso, tá? Então, eu senti que deveria falar sobre isso hoje, porque eu, dentro do tratamento que eu estou fazendo, estou vendo muito esses casos se repetindo. E vem presença de esposo, presença de avô, presença de avó, presença de mãe, até mesmo amizades que existem, né, que são amizades consideradas amizades tóxicas. Está conectado na energia da pessoa. E aí, quando a pessoa vem pra gente, ela tá tendo um desequilíbrio tão grande e ela não sabe explicar o motivo. Porque quando olha na vida dela, em volta da vida dela, ela não tá vendo coisas para isso acontecer. Mas intimamente, na natureza dela, ela está sofrendo, né? Ela está trazendo um desequilíbrio muito grande. É como se ela estivesse fora de tudo, perdida, sem achar um caminho. E esses laços tóxicos, negativos, de familiares que já desencarnaram e muitas vezes de relacionamentos que terminaram e de pessoas à nossa volta. Então a gente precisa fazer esse corte, esse desapego, tá? A pessoa não deu certo, foi embora, então ela que segue a vida dela e a gente segue a nossa. Então vamos lá fazer uma limpeza energética, um alinhamento de chakras, ver o que a gente precisa fazer mais, fazer uma limpeza, um rompimento desses padrões negativos para que a vida da gente possa seguir em paz e a pessoa também seguir a dela. Esse é o assunto que eu tenho a falar para vocês hoje, tá bom? Se vocês acharem que é importante e quiser fazer alguma pergunta, deixar algum comentário, ficarei muito feliz, tá? E se vocês quiserem também me mandar uma mensagem falando sobre esse assunto, querendo me perguntando alguma coisa a respeito, também posso falar, tá bom? Fique à vontade todos vocês para assistir esse vídeo aí. Se vocês acharem que é importante, curta, compartilha. E agradeço de todo o meu coração por a oportunidade de poder falar sobre isso, né? E depois eu vou trazer mais informação a respeito disso, porque é extremamente importante que as pessoas tomem consciência sobre esse fato, né? Para que elas possam seguir a vida delas em paz. Ninguém merece viver preso a uma coisa que não pertence a ela. Principalmente aí esse emaranhado que prejudica totalmente a vida de uma pessoa, né? Cada um que carregue os seus problemas consigo e que resolva do seu jeito. Nós não somos obrigados a ficar carregando na vida um problema que não é nosso, sofrendo uma dor que não é nossa, sofrendo tristezas, angústias, dificuldades que não são nossas, que são geradas por aqueles que estiveram à nossa volta,
Então, nós temos todo o direito, sim, de limpar essas energias, de trabalhar e de seguir nosso caminho em paz. Um beijo para todos vocês, tá? Um abraço e estou muito feliz em poder passar essas informações.